Vai começar no Universo Reverso. Nunca nem vi. O Universo Cast. Universo Cast! Universo Cast. Salve, salve galerinha do Universo Reverso! Sejam muito bem-vindos a este podcast, ao Universo Cast. Eu sou o Adriano Novaes, estou na área e se me derrubar é pênalti. E aqui comigo está ele... Eu, Vinícius Lunas, mais uma vez. Eu não pensei em nenhuma frase engraçada igual o Adriano pra poder falar, mas estamos aqui pra falar sobre um tema muito empolgante. Nós do site Universo Reverso, sua fonte diária de cultura pop. É isso aí. E se você quer conferir muitas notícias sobre este mundo pop, você já sabe onde encontrar. É universoreverso.com.br e você também pode acompanhar muitas notícias através da sua rede social, através do seu Facebook ou do seu Instagram. É só jogar lá, @site Universo Reverso, tudo junto. E hoje, galera, para falar sobre este tema sensacional que a gente espera de 4 em 4 anos para acontecer, está ele, Gabriel. Por favor, se apresente e apresente aí também o nosso tema. Fala molecada, e aí, tudo bem? Gabriel aí com vocês para falar sobre o quê? Sobre Copa do Mundo. E a gente vai contar histórias de Copa do Mundo, é isso? Causos de Copas do Mundo e contar um pouquinho da história da Copa e o que a gente espera para esta Copa de 2018, que é lá na Rússia. Longe, hein? E pra gente começar aí a falar sobre Copa do Mundo, a primeira partida que teve de futebol internacional, ela ocorreu em 1872, que foi entre Inglaterra e Escócia, e nessa época o futebol era raramente praticado fora do Reino Unido. Depois de um tempo, teve a expansão aí do futebol internacional e se deu a criação da FIFA, que é a Federação Internacional de Futebol e Associações. O primeiro projeto de se organizar uma Copa do Mundo em 1904, que é o primeiro presidente da FIFA, não sei se é o primeiro presidente, mas o primeiro que teve essa iniciativa, chamado Karl Hirschmann, se não me engano, e ele tentou organizar, né, em 1904, para acontecer em 1906. Só que quando foi em 1905, os clubes que eles tinham falado que iam participar, que deram a palavra, né, chegou a hora de confirmar a presença, nenhum das seleções confirmou. Foi tipo a parada do Facebook, você marca o evento lá, a pessoa fala que vai, na hora não vai. É, o famoso vamos marcar. Não, a gente se encontra. Pô, faz tempo que eu não tive. Vamos marcar, vamos. Aí em 1914 teve a Primeira Guerra, que adiou ainda mais os planos. Como que surgiu a Copa do Mundo? O Comitê Organizador dos Jogos Olímpicos de Verão de 1932, eles não queriam incluir o futebol na competição, devido à baixa popularidade dos jogos nos Estados Unidos. Além disso, a FIFA e o Comitê Olímpico, eles tinham uma divergência entre o que era atleta amador, então o futebol acabou ficando fora das Olimpíadas daquele ano. Então, graças a eles, né, teve um campeonato próprio que ficou muito maior que as próprias Olimpíadas, né? O presidente recém-eleito, que era o Jules Rimet, conseguiu na época uma aprovação para criar um torneio internacional de futebol. E isso foi em 1928 e só foi iniciado em 1930. E a primeira Copa do Mundo, ela contava com a participação de só 13 equipes convidadas e teve o Uruguai como país sede. Você vê que sempre os Estados Unidos metidos em alguma coisa onde eles não conhecem, né? Se a gente não conhece, não vai ter, então. Na década de 30 a gente teve três disputas de Copa do Mundo, que foi a de 1930 no Uruguai, de 1934 na Itália e 1938 na França. Essas duas, quem ganhou foi a Itália. Depois disso, a Copa ela foi interrompida por causa da Segunda Guerra Mundial e ela só voltou a ser disputada em 1950 no Brasil, que foi onde a gente perdeu para o Uruguai e teve o famoso Maracanaço. Dá pra entender que, mais ou menos por essa época, a Copa do Mundo já começou a ganhar alguma espécie de viés político. Tipo, já era importante para os países participarem de Copas do Mundo. Exatamente. Ela já não era só um evento esportivo, né? Se for para pensar, na segunda Copa que foi na Itália, foi basicamente sobre o regime fascista, né? E o Mussolini meio que quase que ameaçou os jogadores. Se não ganhassem a Copa ali, o bicho ia pegar. Eles jogavam, inclusive eles jogaram de preto, né? Que eram as cores do regime fascista. Exato. Na Copa de 1938, a Alemanha vinha muito forte para tentar levar a Copa do Mundo para lá, justamente para divulgar, né, o nazismo. Eles iam divulgar e por isso eles queriam o torneio lá na Alemanha.
só que acabou não rolando, foi para a França. Quando houve a pausa, que aconteceu a Segunda Guerra Mundial, o vice-presidente da FIFA, ele guardou a taça Jules Rimet durante alguns anos dentro de uma caixa de sapato debaixo da cama dele, para não ser roubada. Não, mas que bandido que vai pensar em olhar debaixo do colchão? Universo Cast. A primeira Copa que eu realmente acompanhei foi em 94. Eu tinha 9 anos e eu lembro de assistir todos os jogos deitado no tapete da sala de casa, assistindo televisão. Eu acompanhei a seleção de 94 ganhar, a seleção de 98 chegar na final, uma agonia no jogo Brasil e Dinamarca, de 2002 ser campeã, né? Então eu acho que isso acabou ficando bem forte em mim. Aquela final contra a França, mas eu lembro só da final, a Copa como um todo, eu tenho flashes assim, porque eu era muito pequeno também. Mas a que eu lembro mesmo mais é de 2002. Então, quase assim também, 98, eu lembro bem da final, lembro de alguns jogos específicos assim, porque eu tinha 8 anos na época. Nem gostava tanto de futebol, na verdade, mas eu lembro assim de momentos específicos e tal. Mas que acompanhei mesmo foi de 2002. Jogos da seleção pra mim são especiais. Sempre que eu posso, até amistoso, eu paro pra assistir. E tem aquele lance da gente ver grandes nomes que jogavam em clubes diversos, né? Isso pra criança era sensacional. Pra gente que era criança era muito foda. Você poder ver, sei lá, rivais teus jogando com a mesma camisa, porque eles eram fortes, né? E jogava-se menos fora do país. Tinha bastante gente que jogava no Brasil mesmo. Depois que a Europa ela se tornou o grande polo ali do mercado de bons jogadores, acho que cada vez vai ficar mais difícil de termos nomes que jogam no Brasil, que financeiramente realmente não tem como competir com os caras. Né? Nessa Copa, os caras eles estão estimando uma receita de 5,72 bilhões de dólares, então é muito dinheiro. Ela vem apresentando algumas novas tecnologias. Hoje eles estão colocando o árbitro de vídeo. Já vai rolar nessa Copa mesmo? Já vai rolar nessa Copa. E os times têm algum número limitado de vezes pra pedir? Como é que é? Então, na verdade, quem vai solicitar isso é o juiz, né? É o árbitro da partida. Tá na mão do juiz, então. Tá na mão do juiz. Quem decide é ele, não os técnicos e a federação. Não pode pedir, revisão de lance, assim. Não. A partir do momento que o árbitro tiver dúvida, ele pode conferir. Eu acho que ficaria mais emocionante se fosse um sistema igual no tênis ou no futebol americano, né? Que o cara tem 3 timeouts que ele pode gastar e que se ele errar o timeout, se ele pedir errado, por exemplo, ele perde o direito de pedir outro, assim, sabe? Alguma coisa assim. Pra isso que serve aquela pressãozinha no árbitro, né? Chegar peitando e falar, pede aí o negócio, senão você vai dar porrada. A não ser que passe o replay no telão pra todo mundo ver também, né? Então, eu acho que vai ter isso, de mostrar no telão assim que o árbitro pedir, né? Esse lance vai ser mostrado no telão com aquelas imagens que nem a gente vê na transmissão de televisão. Vai mostrar a bolinha, vai mostrar ela na linha e tudo mais. Então eles vão mostrar o lance sim. Tem um chip na bola? Tem um chip tem um chip na bola. Vai ter o chip na bola ainda. Se eu não me engano foi na África que começou o chip na bola, não tenho certeza. Eles começaram por causa daquela, teve um jogo, acho que da Inglaterra, que cara, não sei, acho que foi na Inglaterra que o cara chutou a bola no travessão, a bola pingou dentro e saiu, os caras não deram gol. Mas depois disso é que eles instituíram pra poder não ter mais esse tipo de erro assim, tão crasso. E que nunca deu muito certo também, né? Não vi nenhum jogo de ser decidido por conta do chip na bola. E assim, eles estão investindo tanto nessa parte, né, pra deixar o jogo mais justo e tudo mais. Mas eles estão esquecendo de uma parada que é a população que vai assistir esse jogo, né? Vocês viram as notícias de caso de homofobia e tudo mais? Sim. Sim. A Rússia, ela sempre foi um país que foi contra, né? Então, sempre teve muita briga de rua, morte, justamente por causa, né, desse contraste que tem com a homofobia no país. Tanto o presidente, ele deixa claro a posição dele, que é contra, né, a homossexualidade, por exemplo. Os países europeus, a gente sabe que em alguns lugares o preconceito, não só a homossexualidade, mas o racismo também, é muito fácil de que aconteça por lá, né? Sim, muito.
Muita gente já viu casos, assim, horrorosos, né, no futebol europeu quanto a isso, assim. Então, mas aí, por exemplo, ele tá recebendo convidados, né? Então, no mínimo, seja elegante com eles, sabe? De qualquer maneira, tá errado a posição da Rússia, porque, né, estamos em 2018, não há mais cabimento pensar de uma maneira contrária. Mas, assim, abra um parênteses nas suas crenças, né? Porque você tá recebendo visita, pô, faz esse esforço, não custa nada, né? Mas vamos lá, seleções favoritas para a Copa do Mundo. Deem um chute de vocês. Pô, acho que Brasil, clássico, né? Não posso não falar. Argentina, Espanha e Alemanha. Eu ponho o Brasil, Alemanha e França no primeiro patamar, assim. E um pouco mais abaixo eu ponho Argentina e Espanha. Na real é essa, né? Se o Messi jogar bem, a gente tava bem. Se o Messi não estiver bem, acabou a Argentina. Essa é a única preocupação, hein? O meu palpite, Brasil e Alemanha. Acho que são as seleções que estão mais ali equilibradas. A Alemanha tem um elenco muito bom, muito forte. Por fora desses dois, eu acho que vem a Espanha muito forte. Ela vem fazendo uma campanha para a Copa que é brilhante. Elas golearam a Argentina e tudo mais. Acho que a Argentina fica fora desses 4 favoritos. E eu coloco a França. Então, cara, eu acho que a França... eu tava conversando com uns amigos e eles citaram a França também. E assim, por que eu não coloquei a França no lugar da Argentina? No papel, eu acho que a França é bem melhor que a Argentina. Isso aí, acho que tirando o Messi ali, tirando o ataque da Argentina, que é monstro. Mas assim, eu acho que essa molecada da França, por serem muito jovens, não sei, eu acho que eles tendem a pipocar, cara. Essa é a minha crença um pouco, assim, não sei. Cara, Copa do Mundo é outra vibe, mas o time da França é muito bom. A gente tem outras seleções que também estão sempre acostumadas a chegar, né? Que é o Uruguai, que sempre é uma seleção que na Copa do Mundo joga bem. Tem a Bélgica, que tem um puta time. Então, não vai ser fácil. A gente coloca esses favoritos. Tem Portugal, Cristiano Ronaldo, né? Se estiver bem também. Acho que Portugal vem mais por fora, eu acho, do que esses outros. Eu torço muito, mas aí é torcida mesmo, assim, porque né, a gente precisa torcer, né? Torço muito pro Egito, cara, chegar um pouco longe, assim, por conta do Salah e tudo mais, Cara, um time que eu torço pra ser a zebra é a Islândia. Pô, eles fizeram a Eurocopa lá muito boa. Torcida super carismática. Hoje tava passando um amistoso da Islândia e Gana, tô assistindo. O time dos caras sabe jogar direitinho. E é o menor país a participar de uma Copa e com a menor população também. Puta, Islândia e Gana, cara. E eles empataram 2-2. Não é uma seleção forte, mas a Islândia ela fez uma Eurocopa bem interessante. E as eliminatórias da Europa, ela ficou em primeiro do grupo, que tinha a própria Croácia. O problema é que a Islândia caiu no grupo da Argentina, né, da Croácia e da Nigéria. Não, eu tô impressionado ainda que você tenha assistido um amistoso entre Islândia e Gana. Eu ainda tô preso, eu tô um pouco preso nisso, assim, sabe? O Sigurdsson jogou uma bola redonda hoje. Sigurdsson, isso. Tá vendo? Essa maestria que a gente tem aqui. Isso mostra a competência do profissional, né? É porque não pode deixar a bola cair no podcast Copa do Mundo, né? Eu percebi. O cara é quase realmente um comentarista esportivo. Universo Cast. Vamos dar uma analisada na seleção brasileira aqui. Vamos ver os convocados aqui. Deixa eu achar aqui. Abri aqui no site da Plim Plim pra gente... Aí começando o Alisson, que é o goleiro gato. Alisson, gaúcho de 25 anos e formado pelo Internacional junto com o irmão e também goleiro Muriel. Alisson assumiu a titularidade do Colorado em 2014. Ele é irmão do Muriel? Ele é irmão do Muriel. E o Muriel já era um goleiro que jogava há muito tempo já no Internacional, né? O Alisson chegou a ser titular antes de ser transferido para Roma. Ele que vem recebendo sondagens de alguns times. O Real Madrid é um deles. O Liverpool, depois da falha do goleirão lá na final da Champions League, também foi um time que começou a olhar pro futebol dele. Depois disso tem o Ederson, né, no Manchester City. Acho que esse já é um pouco mais abaixo, mas também... Não, é um bom goleiro. É um bom goleiro, fez uma temporada boa no Manchester City. E o Cássio, que é o grande pegador de pênalti do Brasil, ele tá indo, acho que justamente pra isso. Ele vai porque é o cara de confiança do Tite, né? E eu acho que o Cássio é muito injustiçado aqui no Brasil, cara. Eu vou ser bem sincero. Eu acho o Cássio realmente um bom goleiro. Eu acho que ele é injustiçado principalmente pelos corintianos, assim, cara. Ele é um ótimo goleiro, mas assim, ele é meio instável, né? Abaixo. Eu acho o Cássio muito inconstante.
principalmente na bola aérea. Ele é um jogador alto e ele falha muito, né, nessas jogadas aéreas, mas ele é um exímio pegador de pênaltis. E eu acho que ele tá indo pra Copa justamente para isso. Se o Brasil for para uma prorrogação e for para possíveis pênaltis, ele que vai ser o goleiro. Eu acho que a arma secreta do Cássio é porque ele é feio demais, as pessoas olham pra ele e ficam assustadas, ficam intimidadas, aquela bandana na cabeça, aquele cabelinho, aquele queixo enorme, aquilo assusta qualquer um. Assusta. O Greg do Todo Mundo Odeia o Chris, né? Seguindo aí, a gente tem os laterais, e é aí onde eu acho que começa a primeira injustiça do Tite, né? Acho que o Danilo, Manchester City, é um bom lateral. Ele, logicamente, é abaixo do Daniel Alves, que foi cortado com a lesão, mas acho que vai ser o titular da posição. Ele tem que ser o titular, porque eu não vou torcer pro Brasil se o Fagner entrar em campo. Eu me recuso a torcer Brasil com o Fagner. Eu tô me recusando a quase torcer com ele lá, presente no banco. Já é difícil pra mim. Agora, se ele entrar em campo, aí não dá. Eu também não. Eu não tenho realmente opinião formada pelo Fagner, não. Eu acho que... Acho difícil ele jogar. Real, assim. Acho bem difícil ele jogar. Ele tem... Assim, ele não é habilidoso, né? Como os outros. Mas eu acho que ele tem a vantagem de ser bem rápido. Se isso é uma característica válida, eu acho que o Tite deve ter pensado um pouco nisso também. Mas se for assim, então convoca o Iago Pikachu, que é tão rápido. Porra, não, mas aí O precisa... Apodi ia voar ali. Corre que é uma beleza. Não, mas não só isso, né? O Fagner, comparado com a Apodi, cara, joga mais bola. O Fagner, ele não é um jogador ruim, né? Ele é um jogador bom, ele manteve uma regularidade, mas eu acho que pra futebol na seleção, o rapaz que é do Bayern, qual que é o nome dele mesmo? Rafinha. O Rafinha, pra mim, eu acho que seria o jogador pra essa vaga do Fagner. Porque eu acho que ele já tem o Tite falou de regularidade, de um jogador que vem manter uma regularidade. O Fagner vem de lesão, vem machucado. O Rafinha ele já vem jogando, é um jogador que a gente vê que ele tem boas temporadas na Europa. Então, no último jogo aí do Bayern, ele deu a recuada que o cara fez o gol, né? Mas é um jogador que mantém uma regularidade. Eu acho ele melhor do que o Fagner, no caso. Desculpa, Adriano, mas Pode sem falar que ele é maldoso, mau caráter. Bate até na mãe. Eu já acho que ele é um jogador que é um pouco mais desleal. Mas para uma Copa do Mundo eu acho importante ter um jogador assim, sabia? O carregador do piano. Uhum. Eu também penso assim um pouco. Mas eu acho que ele manteve um raciocínio bem interessante, o Tite. Porque ele tem o Danilo, que é um jogador mais habilidoso e tem uma precisão no ataque melhor, assim como o Marcelo pelo lado esquerdo. E aí ele tem dois jogadores que são mais defensivos, que é o Fagner e o Felipe Luiz. Inclusive muita gente reclama que o Alexander ficou de fora, mas acho que é justamente por isso, porque o Marcelo, ele ataca muito. Então, pra ter outro jogador que também ataca, acho que não seria tanta opção tática assim, né? Então, por isso que é bom ter o Felipe Luiz, que é um cara que defende mais, pra ter uma opção ali na lateral também, se caso precise. Aí a gente tem aqui os 4 zagueiros do time, que é Miranda, que eu acho que é indiscutível que dos 4 convocados, ele é o que vem mostrando uma regularidade bem maior. O Thiago Silva, que todo mundo sabe da capacidade dele, eu acho que se ele não chorar, tá bom. Se o emocional dele não carregar... É um bom zagueiro. Tem o Marquinhos e tem o Jeromel, que eu acho que foi muito merecido o Jeromel ir pra Copa. Acho que disparado ele é melhor do que os outros zagueiros que vinham sendo convocados. Por exemplo, eu sou São Paulino, mas eu acho que o Rodrigo Caio não merecia estar na seleção. Essa zaga brasileira é bem superior à da última Copa, né? Tem aqui os meio-campistas da seleção, que são os seguintes. Quero que vocês falem um pouquinho aí deles. Casimiro, Felipe Coutinho, Fernandinho, Fred, Paulinho, Renato Augusto e William. Eu acho fortíssimo. Desculpa aí, não sei vocês, eu acho muito forte. Acho que o que me preocupa no meio de campo, esse meio de campo aí, é o Fred, que eu nunca vi jogar, né? Não acompanho o Shakhtar. Não faço ideia como é que ele joga, se ele é mais volante, se ele sai mais. Enfim, não sei. Enfim, até que hoje ele machucou, né? Nem sei se vai conseguir continuar, mas enfim. E o Renato Augusto, que também tá de lesão. E que, diferente do Paulinho, que conseguiu até jogar bem e sair da China, ele continuou na China meio escondido, né? Com um nível mais baixo. E até perdeu lugar na seleção também. Então, não sei. Acho muito forte. Acho que o Paulinho, ele é uma surpresa pra todo mundo que assiste futebol. O desenvolvimento que o Paulinho teve nos últimos, 3, 4 anos é absurdo. Eu sempre achei que ele jogou muito bem no Corinthians. Baita jogador no Corinthians. Quando ele foi pra China,
que foi o Renato Augusto também, eu achei que era tipo, bom, eles vão sumir do futebol e não vão aparecer tão cedo, né? O Paulinho ele já tinha um futebol legal, então foi pra lá meio que pra se aposentar, mas a gente viu ele dando uma volta, uma reviravolta, saindo de lá e indo parar no Barcelona, jogando bem, né? Eu acho que de todos esses jogadores, o que talvez eu não goste tanto é o Fernandinho, mas não é nem por características de futebol nem nada, porque eu acho que eu não simpatizo muito com ele. Não tá com a cara, né? E o Renato Augusto, que também tá de lesão e que, diferente do Paulinho, que conseguiu até jogar bem e sair da China, ele continuou na China meio escondido, né, com um nível mais baixo. E até perdeu lugar na seleção também, então não sei. Então, mas ele perdeu esse lugar porque ele tava vindo lesionado, né? Ele teve alguma coisa na coxa e não pôde jogar. Ele teve uma inflamação no joelho. Mas mesmo assim, mesmo se ele tiver 100%, ele não tem medo do lugar, porque é o meio de campo é Casemiro, Paulinho e Felipe Coutinho. Talvez eu acho muito mais interessante pôr o Coutinho num segundo tempo, onde ele vai entrar com mais gás, com mais vontade, dependendo do adversário. Ter o Renato Augusto, que tem um pouco de uma característica mais defensiva, talvez seja interessante. É isso que eu ia falar. A característica do Felipe Coutinho e do Renato Augusto são completamente diferentes, né? Eu acho que o Felipe Coutinho joga mais pra frente, o Renato é um cara, ele é mais lento, ele tem um passe de bola mais cadenciado. E sem contar que ele é o cara que aglutina o grupo, né? O Tite já falou isso várias vezes, assim. Ele é esse cara que o grupo confia nele e tal, então ele faz esse meio de campo entre técnico e jogador e tal, é uma figura importante. Tem o William, que eu acho que é um baita jogador, tem que ser titular nessa seleção. Mas ele é até mais atacante, né, do que meia, né? E aí a gente tem aqui os atacantes agora, que é onde eu acho que entra o segundo, que não concordo. Diego Costa, Firmino, Gabriel Jesus, Neymar e o Tyson. Diego Costa? Douglas Costa, Firmino, Gabriel Jesus, Neymar e Tyson. Tyson, né? Tyson, né? Tyson, né, gente? O que o Tyson tá fazendo aí? Eu acho que o Luan, do Grêmio, também vem em melhor fase. Jogou muito bem as Olimpíadas. Eu acho que depois que ele entrou um pouco mais recuado, né, nas Olimpíadas, ele entrou pra dar uma arrumada ali naquele meio de campo. Foi um jogador muito importante pro Grêmio na Libertadores. Foi eleito o melhor jogador da Libertadores e o melhor jogador sul-americano no ano passado. E o Tyson vem de um Shakhtar Donetsk que não mostrou nada, assim. Ele não é um jogador ruim. Eu acho, não tenho certeza que o Shakhtar Donetsk tem um convênio com a seleção. Todo jogador brasileiro que joga lá tem que ser convocado. Não é possível, não é possível. Pô, falta o Dentinho. O Dentinho tá lá ainda, não? O Dentinho tá só curtindo a vida. Ele tá lá com a samambaia. Tá regando essa samambaia. É que o Dentinho não pagou a mensalidade, por isso que ele não foi convocado. Já que existe um convênio do Shakhtar com a seleção, você chamaria quem? Dentinho ou Tyson? Eu acho o Tyson melhor que o Dentinho. Eu acho que é um absurdo igual, na realidade. Mas tudo bem. Quando a seleção ficou sem o Felipe Luiz e sem o Marcelo, o Tite chegou a convocar um jogador do Shakhtar, né? Um lateral, que era Ismailil, sei lá qual era o nome dele. Smiley. E convenientemente, depois que o Fred foi convocado aí pra Copa, foi vendido pro Manchester, né? Parece que o Brasil é o país que mais tem jogador nessa Copa do Mundo, né? E outras seleções? Tem outros jogadores que defenderão outras seleções. Eu sei que tem na Rússia, né? Tem um lateral que é brasileiro, que eu não lembro o nome dele. Tem o Mário Fernandes na Rússia. Tem na Polônia também, Thiago Sionek. Na Costa Rica tem um cara chamado Celso Borges. No México tem dois, tem o Jonathan dos Santos e Giovanni dos Santos. Em Portugal tem o Pepe e o Bruno Alves. E na Espanha tem Thiago Alcântara, Diego Costa e Rodrigo Moreno. São esses. Universo Cast. A gente pode falar dos mascotes? Pode, pô. Os mascotes são legais. O primeiro mascote surgiu em 1966, que é na Copa da Inglaterra, que é o World Cup Willy, que é um leãozinho muito simpático, que usa uma camiseta com a bandeira da Inglaterra. Leão chamado Willy? É, World Cup Willy. Que o leão é o símbolo da Inglaterra. Até no Brasil, na Inglaterra, tem os 3 leões, né? Então eles botaram o leão pra simbolizar o país. Eu sei que nas Copas, por exemplo, o Brasil tem um canarinho, que é o mascote da seleção, mas ele não pode ser usado na Copa, justamente porque a Copa ela tem o seu personagem próprio, né? Sim, que inclusive desse ano é um lobo, é o Zabivaca. Em 1970 teve o Juanito Maravilha, na Copa do México. Belíssimo nome. Parece nome de dono de bar, assim, sabe? Que é esse excelente, é um dos melhores, tanto do nome quanto da concepção. Juanito Maravilha. O Juanito Maravilha é meio gordinho, né? Ele tipo um menino vestido
com a roupa do México com sombreiro. É muito simpático. Ele parece o solito do arroz. E aí, em 74, que foi a Copa na Alemanha, tem o Tip e o Tap, que são só dois meninos, um loiro e um moreninho, assim, que representam as duas Alemanhas, que não era unificada ainda, né? Que até a ideia é bacana, que representa, tipo, a união entre as Alemanhas e tal, mas eles são meio feinhos, assim. Os bêbados. E aí, em 78, na Copa da Argentina, teve o Gauchito, que é praticamente uma cópia do Juanito, só que argentino. Ele é um gaúcho. Como sempre, né? Ah, não, mas o Gauchito é meio caído, né? Muito sem graça. O conceito é basicamente o mesmo, né? Só que tirando, em vez de ser mexicano, ele é argentino. Então, mas eu vi aqui que Gauchito é o nome de um lendário personagem da cultura popular da Argentina, que o nome completo é Antônio Marmerto Gil Nunes. Caguei pra ele. Na Espanha, em 82, veio um dos melhores mascotes, que é o Naranjito. Que nada mesmo que uma laranja segurando uma bola de futebol. O Brasil teve um mascote na televisão que era bem parecido, que era o amarelinho, né? Que passava no SBT. Eu lembro que na Copa de 94 o amarelinho era uma bolinha redonda amarela que torcia pro Brasil. É mais ou menos esse Naranjito aí. E o Naranjito foi o primeiro personagem vegetal, fruta, né? Bom, e aí 86... Inclusive essa Copa do México, ela era pra ser na Colômbia, né? E aí, como não conseguiram fazer, passou as pressas pro México, né? Já que já tinha sido 70 lá, voltou pra lá. E o mascote foi o Piqué, que é uma pimenta. O Shakira Boy. Só que eu acho que eles tentaram seguir a linha do Naranjito, que é tipo uma laranja, eles botaram tipo uma pimenta, só que não ficou tão legal assim. Ele é simpático, mas não é tão legal. Ele lembra aquele desenho, Lango, acho que é Lango o nome? Rango? Rango, isso, exatamente, parece esse Rango aí. Mas ele não perde pro próximo. Aí, 1990, na Itália, que esse é o pior mascote de todos, que é o Tchau. Assim, se fosse uma exposição de arte contemporânea, beleza. Mas para um mascote, é horrível. Que ele é uma coisa abstrata, cheia de cubos, com uma cabeça de bola. É horrível. Tem as cores da Itália. Cara, ele realmente é... Ele lembra aqueles joguinhos, aqueles brinquedinhos que tinha... Tetris. Não Tetris, mas que você tinha de montar, de encaixar, que era tipo um Lego. Ele parece também aqueles palitos de sorvete coloridos, manja de plástico. Inclusive falam que se você pegar assim essas várias barras e distorcer e torcendo, você dá pra formar o nome Itália. Mas né, ninguém liga pra isso, ninguém. É horroroso. Ele é muito feio, muito, muito feio. Desculpa aí, italianos que fizeram. Aí depois, em 94, vem o Striker, que é um cachorrinho simpático, que ele foi feito pela Warner Bros. Nos Estados Unidos ele tenta inovar, né? Contratou o Warner Bros pra fazer o cachorrinho. E ficou igual aquele cachorro da Hanna-Barbera, né? Sabe aquele Bob Pai, Bob Filho, né? Não? É, Bob Pai, Bob Filho. Na próxima infância é o Futix, né? Que é um galinho, que também é um animal símbolo da França. Ele é bem simpático, é o Futix. Eu acho que é a mistura de futebol com Asterix, né? Que é um personagem muito famoso na França. Assim, o nome é uma bosta, mas o design dele até que é legal, assim. Mas ele é simpático. Esse eu lembro de desenhar bastante aqui nas ruas, na época da Copa, pintar a rua com esse galinho aí. O que ele é bem simples até, então ele pega bem. Só que eu acho que é meio estranho que, tipo, os pés dele, ele não tem uma divisão de pé, mas tem como se tivesse sido uma chuteira, tem as travas, que é estranho, e tá escrito França 98 no peito, então como se tivesse uma tatuagem, né? Ele tatuou no peito França 98. Então, além de tudo, ele é um mascote hardcore. E aí em 2002 também são um dos mais bizarros e feios que tem da Coreia e do Japão, que são 3 alienígenas de cores que parecem os geloucos. É verdade, parecem os geloucos e, se eu não me engano, eles representavam o espírito, sei lá das quantas. O japonês sempre gosta desse negócio de colocar muita ideia nas coisas. Pois é, né? Podiam ter colocado Pikachu como mascote, que ia ser sucesso. Copa passada, que foi no Brasil, Pokémon eram os mascotes da seleção do Japão. Só que isso era só nas divulgações na televisão japonesa. Em 2006 foi o Golio 6, que é um leão, que a novidade é que ele não é diferente dos outros, ele não é desenhado, ele só é um fantoche gigante. É um cara fantasiado. Ele tem uma bola falante ainda. Que ele segura. Esse eu acho que é o pior de todos. Não é pior do que da Itália, não. O errado é ele ser tipo um Vila Sésamo, assim. Mas se ele fosse desenhado, ia ser ok. Em 2010, na África do Sul, é o Zakumi, que é um leopardo, né?
Bonitinho, legal. Ele é muito bacana. Só que eu acho que devia ser uma vuvuzela. Eu acho que o que mais marcou nessa Copa foram as vuvuzelas, né? Só que foi uma surpresa até, ninguém esperava. E é legal que o Zakumi, ele tem um nome, tem um significado todo. O Za é a sigla oficial da África do Sul e o Kumi é a palavra que designa o número 10, que foi o ano do evento. Eu lembro que na Copa do Brasil foi o Fuleco. Fuleco, grande Fuleco, tatu bola Fuleco. Todo mundo respeita o Fuleco. Tá fuleiro, né? Que ninguém gostava do Fuleco. Eu gostava do Fuleco, eu ainda gosto do Fuleco. Pô, essa mistura de futebol com ecologia. Nessa Copa no Brasil, eles tentaram colocar um significado pro personagem, tentaram colocar um instrumento musical, que nem foi no da África, né, que lá tiveram a vuvuzelas, e aqui eles colocaram um chocalho tosco, em que todo mundo começou a atacar no campo, porque quem desenvolveu foi o Carlinhos Brau. Universo Cast. Ó, o grupo A. Arábia Saudita, Egito, Rússia e Uruguai. Pô, já vou falando que esse tem tudo pra ser o jogo de abertura mais feio de todos os tempos. Certamente. Rússia e Arábia Saudita. Verdade. Eu acho que a Rússia perde. A Rússia não tem um futebol, acho que pra competir. A Arábia Saudita também não tem. Acho que é Egito e Uruguai. Acho que Uruguai é primeiro e Egito segundo. Eu não conheço o futebol da Arábia Saudita. Nunca vi, sei lá, acho que talvez nenhum lance. Pô, você não lembra daquele jogo em 2002, Alemanha 7? Não, Alemanha 8, Arábia Saudita 0? Nossa. Que ano? 2002? Foi em 2002. 2002, vou ser bem sincero, eu assisti só os jogos do Brasil. E os jogos passavam muito tarde, né? Esse era de manhãzinha. Mas esse passou de manhã. Acho que foi umas 9. Lembra que até. Não, umas 7, 8. Eu tava na escola, sabe? Então não tinha condições. Eu estudava à tarde. Essa Copa foi ótima, que eu estudava de tarde. Então eu podia acordar de madrugada, ver os jogos, ver o jogo de manhã, de tarde ia pra escola e aí suave. Mas vamos lá, desse grupo aí, quem vocês acham que passa? Acho que é Egito e Uruguai. Acho que os três brigam na real, assim, mas eu torço mais pro Egito. Eu também, acho que o Uruguai em primeiro e Egito em segundo. Claro que vai depender muito do Salah, né? Se ele estiver jogando bem. No grupo B, a gente tem Espanha, Irã, Marrocos e Portugal. Seria irado se o Irã ou o Marrocos passassem, né? É muito difícil. Mas não passa, né? Não passa. Também acho. Teremos colonizadores nesse grupo em primeiro lugar. O grupo C, ele é formado por Austrália, Dinamarca, França e Peru. Já é um grupo um pouco melhor. Eu acho que o Peru passa. O Peru que vem com tudo. O Peru vem com tudo atrás da França. O Peru promete pra cima. Peru que vem coladinho na França. Guerreiro joga, né? Guerreiro joga. Acho que é tudo a favor do espetáculo. A França vai em primeiro, né? Agora, o segundo lugar eu acho que fica entre Peru e Dinamarca, não sei. O grupo D, ele tem Argentina, Croácia, a Islândia e Nigéria. Tudo leva a crer que normalmente seria a Argentina em primeiro e Croácia em segundo. Mas seria muito legal se a Islândia, né, se superasse e bocanhasse essa vaga da Croácia, igual fez as eliminatórias, inclusive. Ah, eles vão repetir confronto, é isso? Islândia e Croácia? Porque nas eliminatórias eles ficaram no mesmo grupo, e a Islândia ficou em primeiro e a Croácia em segundo. Só que assim, nos confrontos diretos, assim, quando a Islândia jogou em casa, ganhou de 1-0. Quando for jogar fora com a Croácia, perdeu de 2-0. Sim, acho que é um grupo legal de acompanhar, porque a Argentina também não tá naquele momento tão bom, então se ela vacilar, a gente tem a Nigéria ali, que também não é um time bobo, a gente já viu a Nigéria aprontando há algum tempo atrás. Mas acredito ali que com segurança talvez passe Argentina e Croácia. Temos então, talvez o grupo mais interessante da Copa do Mundo seja esse. O grupo E, ele vem com Brasil, Costa Rica, Sérvia e Suíça. Acho que o Brasil em primeiro lugar é certeza. Agora, para definir o segundo colocado, que fica um pouco difícil, né? Porque Costa Rica, Sérvia e Suíça. Eu vou na Costa Rica pela proximidade aí com o nosso futebol. Porque quanto menos europeu tiver nas oitavas, melhor pra mim. Não tem ninguém que se destaque tanto assim, né? Que falar esse time é... Talvez um pouquinho mais a Sérvia, né? Mas... Podia passar uma vaga desse grupo pro grupo da Argentina, hein? Põe 3 vagas lá no grupo D e deixa... Ou melhor não, né? Vai que o Brasil caga e precisa dessa segunda vaga. Melhor não, deixa pra lá. Agora a gente tem o grupo F, tem Alemanha, Coreia do Sul, México e Suécia.
fácil também esse, né? A gente sabe que a Alemanha ela é favorita, mas a gente tem o México e a Suécia que estão jogando bem também. Que a Suécia se classificou ali nos últimos minutos. Mas eliminou a Itália, né? Não significa que a Itália tá uma porcaria, né? Itália, Holanda, que são times muito tradicionais na Copa do Mundo. Sim. Olha o time do Milan, que time horrível. Na verdade, o campeonato italiano ele já vem desgastado há muito tempo, ele já não tem o mesmo nível. Milan, a Inter de Milão, que são times tradicionais lá, estão muito ruins. O único que está salvando ali é a Juventus, que vem jogando a Champions League, sempre vem chegando bem, mas tirando eles, mais ninguém. Agora temos o grupo G, tem Bélgica, Inglaterra, Panamá e Tunísia. O Panamá é outro estreante da Copa, né? Junto com a Islândia. Que é um grupo interessante também. Bélgica e Inglaterra. Acho que eles vão brigar para ver quem fica em primeiro, mas passam os dois. E temos o último grupo, tem Colômbia, Japão, Polônia e Senegal. Esse grupo é maravilhoso. É o grupo da morte. O Japão ele sempre foi bem nas eliminatórias, porque não tem ninguém pra competir muito com ele. Mas esse ano ele parece que tá bem mais abaixo dos outros anos. E o Senegal tem o Mané, pode desequilibrar. Puta, esse grupo é sensacional, cara. Acho que passa Colômbia e Polônia, mas tudo pode acontecer nesse grupo. Nas oitavas, o primeiro confronto seria lá, Uruguai contra Portugal. Acho que dá Uruguai. Uruguai também acho. O outro confronto seria França e Croácia. França. Me acho. Depois ficaria Espanha e talvez o Egito. Com muita tristeza, Espanha. E depois seria Argentina ou Peru ou Dinamarca. Vamos botar o Peru, vai. Se pediu, eu coloco, fica tranquilo. Acho que a Argentina passa. Tá, depois seria Brasil e México. Brasil. Não pega a Alemanha nas oitavas? Ou seria ou Brasil e México ou Brasil e Suécia. Se a Alemanha ficar em primeiro. Mesmo se a Alemanha ficar em segundo lugar no grupo? Não, se a Alemanha ficar em segundo, aí Brasil. Se o Brasil ficar em primeiro, aí seria Brasil e Alemanha. Mas é muito difícil a Alemanha ficar em segunda. Vai ficar em primeiro nesse grupo aí. Eu rezo muito. Vamos rezar pro Brasil ficar em primeiro também, né? Tem que rezar muito ao quadrado, né? Enfim, mas vai dar Brasil, vai. México só tanto vai dar Brasil. Depois viria Bélgica e Colômbia. Acho que Bélgica. Nos pênaltis. Aí seria a Alemanha, o segundo do Brasil, sei lá, vamos botar Costa Rica. Alemanha. 16-1 esse jogo. E por último ficaria Polônia e Inglaterra. Nossa, difícil, hein? Acho que a Inglaterra, talvez. Eu acho que ele fica no mesmo patamar que Brasil e México. A gente sabe que o Brasil tá superior, mas a gente sabe que é um jogo que é difícil, é um jogo de uma seleção que também gosta de jogar. Então acho que tá meio que no mesmo patamar ali. Então vamos decidir aqui. Vai, eu voto em Inglaterra passa, vamos ver vocês. Eu colocaria a Polônia, viu? Eu vou chutar a Polônia também. Então a Polônia passa. E eu acho que sempre assim, um time pequeno ou sem expressão, que chega longe bastante, assim, por exemplo, umas oitavas de final, que ele não tá acostumado a isso, ele chega forte, sabe? Ele chega motivado. Então a Inglaterra tem que tomar esse cuidado se for esse confronto mesmo. Primeira, quarta seria Uruguai e França. Nossa senhora da Aparecida. Uruguai e França, aí tá um jogo difícil, hein? Eu vou de França. Putz, eu vou de França também. Eu vou de Uruguai, ó. Tá gravado isso daqui, hein? Se acontecer Uruguai e França, a França perder, eu vou cobrar os senhores. Sabe por quê, galera? Na França não tem Libertadores. Entendeu? Os uruguaios sabem jogar Libertadores, eles vão massacrar a França. Então depois seria Brasil e Bélgica. Puta jogão, hein? Caraca, mas Brasil. A gente acredita até o fim, Brasil. Eu acredito até o fim. Olha o desespero do cara, já tá. Coragem, Brasil, coragem. Bom, depois seria Alemanha e Polônia. Aí, eu vou pelo confronto político, vou na Polônia, porque chega, né, da Polônia perder pra Alemanha. Eles já estão cansados disso. Mas a Alemanha, claro, né? Acho que a Alemanha. Alemanha. Alemanha passa. O último das quartas, Espanha e Argentina. Nossa senhora. Acho que a Espanha atropela a Argentina de novo. Seria muito bom. Outro sacode. Vai Fora tomar os outro ameaços. Né? chacoalhão. Então as semifinais ficariam França e Brasil e Alemanha e Espanha. Acho que o Brasil ganha da França.
4x0, um gol de pênalti do Paulinho. Que nem bate pênalti, Paulinho nem pênalti, Paulinho bate. Eu acho que a final seria Brasil e Alemanha. Terceiro lugar entre França e Espanha. Aí vai ser 8x0 Brasil, dando troco. 5 gols do Gabriel Jesus. Cara, eu acho que Brasil e Alemanha na final, acho que vai pra pênaltis, com um empate de, sei lá, 2x2. 0x0, eu acho. 2x2 é muito, né? Eu acho que 2x2 é muito. Talvez um 1x1 com o Brasil saindo atrás. Cara, eu acho que se o Brasil sair atrás, ele não recupera. Será que não? No último amistoso teve Brasil e Alemanha, a gente viu o Brasil saindo ganhando e a Alemanha pressionou muito, né, naquela jogada aérea. Mas amistoso é outra coisa, amistoso não conta, né? Ó, eu fiz uma fanfic aqui, bolei uma fanfic, e se acontecer isso, senhores, vocês me dê um prêmio aí de vidente do ano. Presta atenção. Vai ser 1x1 no tempo regulamentar. O Brasil saindo atrás. E o Brasil vai fazer um gol escroto com o Renato Augusto. Presta atenção. No final da prorrogação, o Tite troca o goleiro e entra o Cássio. Entra o Cássio, pegador de pênaltis. Eu acho que ele tá indo pra Copa Entra pra o isso. Cássio. Ele tá indo pra Copa pra isso. O Cássio pega 2 pênaltis. E o Brasil ganha de 3x0 nos pênaltis. O Neymar não vai nem precisar entrar pra bater pênaltis, entendeu? Tá gravado, hein? Olha, eu acredito. Se você falar pra mim que o Tyson vai fazer o gol do título, eu acredito. Agora isso aí não. Levanta Pelé, correu no peito, vai marcar, atirou, é gol! Golaço! Pelé! Camisa número 10! Brasil! Universo Cast. Bom, pessoal, ficamos por aqui com esse bate-papo incrível sobre a Copa do Mundo. Foi muito divertido fazer. Queria agradecer o Gabriel por ter participado com a gente. Quer falar um recadinho final aí, Gabriel? Queria agradecer vocês aí, cara, pela oportunidade, né, pelo convite e tal. Gostei de estar aqui falando sobre futebol, não é um assunto que eu costumo falar, assim, principalmente em podcasts, né? Então foi uma experiência nova pra mim, assim, foi uma primeira vez aí. E eu achei que foi bastante divertido. E se vocês estiverem curiosos pra saber mais sobre o que eu faço, você pode entrar no Sem Pingo no I, meu blog, é sempingonoi.wordpress.com, e lá tem meu podcast também, que é o Além do Hype, e tem outros artigos sempre voltados para a cultura pop. Aproveitem agora que tá chegando no final do programa, entra lá, confere o blog, escuta também o podcast dele e a gente deixa a porta aberta aí para você sempre participar com a gente de outros temas. Então sempre que a gente vai estar consultando vocês, fique à vontade aí, você já faz parte da casa praticamente. Rolou convite, eu apareço, só chamar, beleza, molecada? Muito obrigado. Nós vamos ficando por aqui. Espero que todos tenham gostado. Não se esqueçam de entrar lá no nosso site, universoreverso.com.br. Você vai acompanhar notícias diárias sobre a cultura pop. E também nas redes sociais, o Facebook e o Instagram, @site Universo Reverso. A gente vai ficando por aqui. Eu quero agradecer muito a participação de todos. Até mais. Fui!